Show de bola. O negócio é o seguinte, ó. Olha só como é simples a ideia da termodinâmica. Toda a termodinâmica está focada em usar um gás para trabalhar para ti. O que eu vou fazer? Eu vou pegar um cilindro. Esse cilindro ele tem um êmbolo móvel, tipo da seringa, certo? Que é de borrachinha para não deixar vazar nada aqui. Vamos fingir que esse cilindro é perfeito, que não vaza nada ali. Vale lembrar que no cilindro de um carro, por exemplo, sempre tem vazamentos. Mesmo que o carro seja 0 km, sempre vai dar uma vazadinha ali, né, pelo pistão. Isso seria o cilindro, a camisa do cilindro que a gente chama, e esse aqui seria o pistão. Sempre tem uma vazadinha naqueles anéis ali. Até porque no carro eu vou botar gás, que pode ser queimado, e vou faiscar ali dentro para dar uma explosão, né? Hoje eu não quero começar assim, eu vou deixar um gás qualquer ali. Esse gás está aprisionado, então as moléculas estão... Lembra? Eu vou jogar calor para essas moléculas, e já que elas vão ficar mais aquecidas... Vai aumentar o tempo. Ó, na hora que as moléculas ficarem mais agitadas, elas baterão no êmbolo e empurrarão o êmbolo para cima. Tudo bem para vocês? No motor? O motor do carro, a maioria dos motores do carro são 4 cilindros. Ou seja, ele tem um bloco, que a gente chama de bloco do motor, a maioria deles é um bloco em linha reta. E aí lá dentro vai ter o cilindro, 4 cilindrinhos lá dentro. Cada cilindro desse vai ter um pistão conectado no virabrequim ali embaixo. Então mais um pistãozinho aqui, mais um pistãozinho aqui, mais um pistãozinho aqui. Ali embaixo é fechado, certo? Mas tem que ter 2 válvulas ali. Geralmente uma para entrada, outra para saída de ar, certo? Então tu vê, ó, uma válvula desce, entra combustível com ar, a válvula fecha, o pistão vem e espreme aquele ar, a faísca da vela explode, empurra aquilo ali para baixo. Quando o pistão for subir de novo, a outra válvula abre para ir para o cano de escape, e assim continua. E aqui tem tipo uma alavanca, ó, onde os caras estão conectados. Isso aqui vai estar conectado na caixa de câmbio, vai passar a marcha e conectado às rodas. Esses pistões ficam subindo e descendo, e essas alavancas ficam fazendo então, né, o motor girar, certo? Isso aqui é o chamado volante do motor, não é o volante do carro. É o que gira o motor, e aí por uma engrenagem, né, vai para as rodas. Ou seja, ó, os carros populares têm 4 cilindros. É um carro 1.0. Se é um carro 1.0 litros, quer dizer que a soma desses cilindros geram 1 litro. 1 litro dividido para 4 quer dizer que cada pistãozinho desse, cada cilindrinho desse, cabe 250 ml de mistura gás-combustível, que vai ser explodida. O que é um carro 4.0? É um carro que cada pistão tem o volume de combustível de um motor inteiro de um carro 1000. Certo? Ah, então vai dar 4 vezes mais potência, professor. Vai dar um pouco mais de potência. Certo? Mas não 4 vezes mais potência, via de regra. Depende de uma série de fatores, né? Então tu vê, ó. O que eu estou te ensinando aqui é para que tu entenda o motor de um carro. Antes de começar a entender o motor do carro perfeitamente, tem que entender perfeitamente a termodinâmica. Certo? Beleza? Então tu vê, é a base do motor que nós estamos estudando. Alguém faz um comentáriozinho? Qual a vantagem do bloco motor em V? O motor em V, eu posso fazer o seguinte, ó, como isso aqui é o virabrequim, certo? Ele é bem daquele jeito que eu desenhei mesmo, ele é uma série de alavancas, só que ele não é plano assim, ele é espacial, o virabrequim. Por que ele é espacial? Um braço está para cá, o outro está para cá? Porque quando o pistão for fazer força no virabrequim, o ideal é que ele faça com 90 graus. Se ele fizer com um ângulo diferente de 90 graus, vai perder um pouco de energia. Então, se eu quiser que mais cilindros atuem no virabrequim, todos fazendo o ângulo de 90 graus, eu vou precisar fazer cilindros aqui e cilindros aqui. Então, eu vou botar como se fosse um bloco em linha aqui e um bloco em linha ali. Então, o motor em V nasceu para isso, para a gente, em menos espaço, colocar mais cilindros e fazer com que os cilindros fizessem 90 graus no virabrequim na hora de aplicar força. Aí continuaram tentando, né, melhorar cada vez mais. Então hoje, para ter uma noção, tem motor W12. O
que é o motor W12? São dois motores V6 usinados num bloco só, formando cilindros em W. Olha que legal, certo? Então tem 4 filas diferentes de cilindros, né? Certo? Mas assim, né? Sei lá, é Bentley, é carro de $1 milhão, aquela história, né? Eu já vi carro W16, tu imagina, 2 motores V8 usinados num único bloco. O cara não tem mais o que fazer. Eu acho que é um Bentley. Como? Ah, exatamente. Assim, cada motor pode mudar para o projetista, tá? Os motores do Porsche Boxster, por exemplo, que é um carro que ficou famoso, né? Os pistões são assim, ó. São assim pro lado, não são para cima. São pro lado e um contra o outro. Por isso o Boxster, né? Boxster vem de boxeador, né? De boxer, né? Então que um pistão fica boxeando contra o outro. E aí diminui as vibrações. Igual na McLaren, cada engenheiro tem um modo de fazer o motor e tem acesso à altura. Então tu imagina, né, cara? Tu é um projetor, é um projetista. Tu assim, eu vou mudar um pouquinho do ângulo do meu bloco. Tu não vai contar para todo mundo, eu fiz o meu com ângulo de 23 graus. Não, porque talvez seja justamente isso que te faça vencer, né? De ter um motor melhor que o dos outros. Show de bola. Mas ó, vamos... Tu vê, né, cara? As perguntas de vocês são muito legais, cara. Se vocês usassem essas curiosidades para o vestibular, a gente ia dominar o mundo. Ó, joguei gás, joguei energia para o gás. O que aconteceu com a agitação molecular? Esse pistão vai se expandir realizando trabalho. Porque força vezes distância é trabalho. Trabalho, a gente podia calcular desde o primeiro ano como força, distância, cosseno do ângulo. Dá uma revisadinha em trabalho, cara. Dá uma revisadinha em trabalho se tu não lembra disso. Quero calcular o trabalho realizado por este gás. Este gás empurrou o pistão para cima. Como é que eu vou fazer isso? Pressão é força sobre área. Quem não lembra da definição de pressão, volta atrás na humildade, revisa o que é pressão. Posso multiplicar ambos os lados pela área. Que área, professor? A área do pistão, ó. Tá vendo? Estou virando ela para ti, é redondinha. Ó. E aí, no lugar da força, eu tenho o direito de colocar P vezes A. Que distância é aquela ali? É a distância que o pistão subiu. Posso chamar de altura se eu quiser, mas vou manter vou chamar de altura. A altura que o pistão subiu, pronto. H. Qual foi o ângulo entre a força e o deslocamento? Qual foi o ângulo? Isso, o pistão foi para cima e o gás empurrou o pistão para cima. O ângulo é 0, cosseno de 0. Quanto é que é o cosseno de 0? 1. Seno de 0 é 0, cosseno de 0 é 1. Só lembrar do círculo trigonométrico. E na geometria, o que é a área da base vezes a altura? Nessa sala de aula, se eu pegar a área do chão e multiplicar pela altura, o que eu obtenho? Volume. Então vocês devem concordar comigo que esta área vezes esse H é o volume que o pistão subiu, é o volume a mais que surgiu ali, né? Ou seja, é a variação do volume. É por isso que para calcular o trabalho realizado por um gás, basta conhecer a pressão e a variação do volume. Dá para entender porque o carro agora 4.0 trabalha muito mais que o carro 1.0, né? Porque como a variação de volume é muito maior, certo? Com certeza ele vai conseguir fazer um trabalho muito maior. Só tem um problema essa fórmula. Isso aí só pode ser usada, esta fórmula só é válida para pressão constante. Até porque, já que na fórmula tem um P só, né? Se mudar essa pressão, que pressão que eu uso? A média. Então esta fórmula, ela só vale para a pressão constante. Onde está isso na apostila, você sabe? 118. Não, não é 118, mas são só as transformações. Mas talvez antes, hein? Isso aqui já são as transformações. Ah, tá aqui, ó. Primeira lei termodinâmica é na página 114, vou falar dela ainda. Ele não faz essa dedução, né? Ele não faz dedução da fórmula do trabalho. Ou será que foi no volume 3? Na verdade ele não deduz, só porque ele não deduziu, ele não se deu o trabalho de deduzir. Eu, na minha loucura, acabei deduzindo ali. Não é uma dedução ruim, né? Não é uma dedução difícil, certo? E de certa forma assim eu estou provando que o gás está realizando trabalho, né? Trabalho é força vezes distância, né?
Então eu estou provando que isso aqui não é uma pegadinha não. Pessoal, se eu tenho o gráfico volume versus pressão, mesmo que a pressão varie, se eu calculo a área deste gráfico, não é o equivalente a estar multiplicando pressão por volume? Por isso que a área do gráfico, nesse caso, porque eu fiz um trapézio, né? Mas olha só para a galera não ficar pensando no dividido por 2, pronto, ó. Foi do A para o B o gás, ó, da situação A para a situação B. Tá vendo? Foi maluca a variação, ó. Dá para usar essa fórmula para calcular o trabalho? E o mais importante é tu reconhecer que estava tudo na lata, entendeu? Que está tudo explícito aqui, é só tu fazer a conexão neuronial. Eu te falei, só é válida para a pressão constante. Isto parece pressão constante? Não, né? Para ficar mais óbvio ainda, ó. Para ficar mais óbvio ainda. A pressão ficou variando que nem uma maluca, tá vendo? Nesse caso, eu posso usar a fórmula? Não. Só para a pressão constante. Porém, ao calcular esta área, tu está calculando, adivinha o quê? O trabalho. Por isso que quando a pressão for variável, não vai dar de calcular o trabalho pela fórmula, tu vai calcular pela área do gráfico. Se o volume do gás aumenta, o trabalho é positivo ou é negativo? E em compensação, se o volume do gás diminui, é porque alguém fez trabalho em cima do gás. O gás recebeu o trabalho, certo? Esta fórmula tira essa dúvida. Se tu esqueceu disso que eu acabei de falar, tu pega a fórmula e pensa. Pressão absoluta é sempre positiva. É a variação do volume que define o sinal do trabalho. O volume se expandiu, trabalho positivo. O volume se contraiu, trabalho negativo. E se o volume não muda? Não tem trabalho. O motor travou, o pistão parou de subir e descer. Pode mandar para a retífica. Não vai mais realizar trabalho aquele teu motor. Pois não. Não tem problema. O que é pressão, gente? Da onde vem a pressão? Da onde vem a pressão gerada por um gás? Do choque das moléculas contra a coisa. Existe pressão negativa? Existe uma chance de ter pressão negativa. Vou criar uma pressão negativa aqui para ti. Vou dividir a sala em dois lados hermeticamente fechados. O que é hermeticamente fechado? Que não passa ar, que não vaza. É estanque. É a mesma coisa que estanque. Eu vou pegar e vou dizer o seguinte: a partir de hoje a pressão que está atuando nesse lado chama-se 0 otávios. Eu criei a minha unidade de pressão, eu tenho direito. Então aqui, qual é a pressão em vocês? 0 otávios. Uma pressão em minha homenagem. Eu peguei uma bomba e tirei um pouco de ar daqui de dentro. Não é uma bomba de explodir, é uma motobomba para bombear ar. Bombear ar? É, bombear ar. Tirei um pouquinho de ar aqui dentro. O que aconteceu com a pressão nesse lado? Diminuiu, né? Em otávios, esta unidade idiota que eu acabei de criar, esta pressão ficou o quê? Menor do que essa que é 0. Só ficou negativa porque o babaca do Otávio disse que era 0, uma pressão que não era. Porque se eu for medir a pressão verdadeira, absoluta, ambas são positivas. Só que uma é menor que a outra. Esta pressão aqui da fórmula é absoluta ou relativa? Ela é absoluta. Porque se ela fosse relativa, ela poderia ser positiva? E não, aqui eu vou trabalhar só com pressão absoluta. Logo, essa letrinha será sempre... Então, quem é que vai definir o sinal do W? O que é ΔV? Final? Quando que um ΔV vai ser positivo? Quando que um ΔV vai ser negativo? Quando o final for maior que o inicial, e logo W fica... Quando o volume final for menor que o inicial, essa subtração dá... E o trabalho fica... Essa é a parte matemática. Eu estou provando matematicamente por que quando o volume aumenta o trabalho é... E quando o volume diminui o trabalho é... Mas tem uma forma mais intuitiva. O que acontece mesmo no motor do carro que eu estava falando para ele trabalhar para ti?
A gente bota gás lá dentro do... Bota oxigênio com vapor de gasolina, bota uma faísca, explode aquela porcaria e ao explodir o pistão é arremessado para cima. E com uma série de engrenagens faz o carro andar. O motor do carro, ele está... Depois dessa explosão, o gás está roubando energia de ti ou está te devolvendo energia? Devolvendo energia pela qual tu pagou através da gasolina, não é isso? O motor recebe ou realiza trabalho? Realiza, porque ao se expandir, ele permite que tu absorva essa energia para o movimento do carro, por exemplo. E um compressor? O que um compressor de ar faz? Ele comprime o ar. E aí quando tu compra um compressor, tu engata o compressor no carro e o carro sai andando. Não, porque carro tem motor. Eu vi carro com compressor também, é outra história. Não é o compressor que faz o carro andar, é o motor. Tudo bem para vocês? Motor entrega energia para o usuário. Compressor, tu engata ele na tomada e vai aumentar a tua conta de luz. Ele pega a energia elétrica e espreme o gás. Nesse caso, quando um gás é espremido, ele está te devolvendo energia ou está recebendo energia? Recebendo, é intuitivo. Se a galera sabe que o motor libera energia e que o compressor absorve energia, fica claro que na expansão o trabalho do gás é... E na compressão o trabalho do gás é... E isso é já usando a intuição. O melhor é a matemática, como o amigo absorveu com tranquilidade. Esta pressão é absoluta ou relativa? Absoluta. Logo ela será sempre... Quem define o sinal do trabalho? A variação do volume. Se aumentou... Claro, final menos inicial dá positivo. Se diminuiu, claro, final menos inicial dá negativo. Certo? Show de bola. Então batemos um papinho sobre o trabalho realizado por um gás. Mas um gás tem energia dentro de si, não tem? Que tipo de energia é essa? É cinética? É a energia cinética das moléculas que gera uma energia total dentro do gás. Como essa energia é o próprio gás, a gente chama de energia interna. A minha tarefa na última aula, para fechar o volume 4, vai ser deduzir com vocês essa relação matemática aqui, ó. NRT, isso eu já vi, né? PV igual a NRT, não é? Quer dizer que essa fórmula também pode ser escrita dessa maneira, certo? Concorda comigo? Então eu pergunto a vocês, do que depende a energia interna de um gás? Número de mols, número de baguinhas que tem lá dentro. Isso é uma constante, então não muda nada. Só a energia que está aprisionada dentro de um gás depende só de duas coisas: da temperatura do gás e do número de baguinhas que compõem o gás. Faz sentido? Quanto maior a temperatura, maior a agitação, maior a energia cinética. Quanto mais baguinhas, mais energia elas têm. Certo? Só tem um detalhe. Quando a galera começou a brincar de fazer um gás trabalhar, as contas não estavam fechando. Olha que comparação que os físicos faziam para tentar entender os motores. Pegava lá um cilindro com o seu pistão, tinha gás ali dentro, media a energia que jogava para o gás. A quantidade de calor, 1000 joules. O gás recebeu 1000 joules, só que na hora que ele se expandiu, realizou um trabalho de só 200 joules. Ué, tá faltando alguma coisa? Tá faltando quanto? 800 joules. Para onde foram esses 800 joules? Para onde foram esses 800 joules? Pro além? Foi pro além. Buraco negro? Adivinha para onde? Deixa eu ver. Eu joguei, aqui não prestou atenção. Eu joguei 1000 joules para o gás. O gás se expandiu e me devolveu 200 joules. Onde está meus 800 joules? No gás. Porque foi para o gás que eu joguei os 1000 joules. Peguei pesado, né? Peguei pesado. Eu sei, vou de novo. Chegou 1000 joules. 1000 joules. Quanto que me devolveu?
Oh! Quanto está faltando? 800. Foi para a Lua? Não. Não. Foi para o interior da Terra? Não. Ficou preso no? E chama-se de energia? É tão ridículo e óbvio que alguns não acreditam que é assim. O senhor está me dizendo que é isso que é aprender a eletrodinâmica? Quem acha a física difícil é só porque não teve fé e não fez o esforço mínimo de exercitar logo após a aula. O que a primeira lei da termodinâmica está me dizendo? Que a energia que eu jogo para um gás, uma parte dela se transforma em... Mas uma parte dela é absorvida, vira energia. Só isso. Sabe como é que é no carro do teu pai? É assim. A cada R$1.000 que ele bota em combustível no carro, só 200 ele usa para andar com o carro. 8 centinhos fica preso no gás que é jogado pelo cano de escape. Por isso que carro de combustão interna é uma ignorância. Carro de combustão interna, ônibus, esse que nós usamos no nosso dia a dia, é o suprassumo da ignorância energética. Por isso que quando vocês forem adultos, os carros de vocês serão elétricos. Porque num motor elétrico, tu joga R$1.000 em energia, ele te devolve R$850. Só joga fora 150. Por isso que motor de combustão interna será artigo de museu num futuro relativamente próximo. Só os milionários terão carros de combustão interna. A maioria de nós, normais, teremos que andar de carros elétricos. Porque são os únicos economicamente viáveis. Por que não é hoje assim? Por que não é hoje assim? Petróleo. As empresas poderosas, elas não admitem que o mundo se transforme em carros elétricos. Elas querem vender o petróleo pra gente. Não é um motivo técnico, como muitos alegam. É um poder econômico nos desviando do bem. Neste caso, o capitalismo está saindo pela culatra. Mas o fato da maioria dos carros serem elétricos e à noite, quando o pessoal chega em casa, botar na tomada, não vai causar um apagão geral? Esse é um detalhe. Porém, tem um outro aspecto importante. E se eu fizer um super motor? Porque sabe qual é o problema do motor do carro? Tu liga ele e está 1000 RPM. Aí tu vai arrancar. Aí vai lá em cima. Aí tu vai passar a marcha, vai mudar a rotação do motor. E o engenheiro que fez aquele motor, fez ele para ele rodar em tantos 1000 RPM, para ele ser econômico. Quando tu fica acelerando e desacelerando teu motor, ele perde a economia que ele deveria ter. Tudo bem? Se eu fizesse um super motor grandão, estacionário, ou seja, para funcionar paradinho, eu poderia jogar o combustível de vários carros nesse motor, fazer o motor rodar do jeito que eu quero, porque ele é estacionário. E aí uso esse motor, esse supermotor, para gerar energia elétrica. E abasteço os carros elétricos. No global eu vou economizar energia. Tá entendendo a ideia? Ou seja, mesmo que eu precise do petróleo, valeria mais a pena queimar esse petróleo na usina, toda organizadinha, toda eletrônica, e usar os carros elétricos para aproveitar a energia, do que deixar cada um queimar o seu petróleo da sua maneira. Tá beleza? Muito boa a tua questão. O que ela está dizendo é o seguinte, não adianta do dia para a noite botar carro elétrico, porque as usinas geradoras de energia não vão dar conta de abastecer esses carros. Aí nós vamos ter que gerar mais usinas. Às vezes termoelétrica. Aí o cara ia chiar, mas termoelétrica não. Sim, mas eu estou trocando um supermotor equilibrado, que nós vamos pegar o gás e tratar, por milhões de motores desequilibrados, cada um pisando do jeito que quer, cada um jogando o seu ar fora, né, o seu gás fora. Bonita pergunta. O que vai ser das Ferrari? Como é que é? Igual em todo carro. Que bonita a tua pergunta. Professor, todo carro tem um rendimento assim tão baixo? Olha, a gente consegue em laboratório, tudo bonitinho, tudo redondinho, astros alinhados, a gente consegue 67, 70% de rendimento no motor de combustão interna. Mas roda de bicicleta fininha, cabe uma pessoa deitada no carro, entendeu? Vai a 50 por hora, né? Aí eles conseguem com 1 litro andar, sei lá, centenas de quilômetros com 1 litro de combustível. Mas em laboratório, na hora da vida real, os motores dos caminhões mais modernos estão chegando a 30 e poucos por cento, certo? Então assim, pega o motor de um carro normal, sem maiores cuidados, 20% de rendimento é fantástico. A cada 100 pila, tu usa 20. Toda vida que eu vou no posto de combustível, me dói o coração de saber que boa parte daquele dinheiro não vai ser usado.
É muito triste saber disso, né? No caso, Vamos à fórmula. O calor que eu joguei pro gás se transformou em quê? Trabalho. É a parte gostosa. Mas a variação de energia interna aplicou um creu em mim. Então, ó, delta U. Ah, que tristeza! A cada 100 pila, tu usa... Vamos ser querido, tu usa 30 e 70 vai por água abaixo. Vocês concordam que a primeira lei da termodinâmica nada mais é que o princípio da conservação de energia? No começo, a galera não sabia para onde estava indo os 800. Olha, não sei para onde é que está indo. Está ficando aonde? Ah, está ficando dentro do gás. Hoje nós sabemos que essa energia é do tipo cinética. O gás estava, recebeu calor. Parte desse foi transferido para o êmbolo na hora de expandir, certo? Mas o gás não voltou a ficar calminho depois que ele se expandiu. Portanto, uma grande parte da energia fica presa no gás, o que torna o motor de combustão interna uma grande merda, certo? Não fiquem tristes, o ronquinho dos motores vai continuar existindo nas corridas, mas não mais nas ruas quando tu for adulto, provavelmente. Certo? Eu vou ter uma decepção na minha vida. Pode preparar o Prius. Carro de minha vida. Fala, querido, como é que seria o